Direito Administrativo, semana 2, dia 4, vídeo 1. A gente vai falar sobre, antes de falar sobre os poderes, a gente vai falar sobre os deveres administrativos, ok? A lógica é o seguinte: para eu ter poder, eu vou ter que ter dever. Para que eu consiga desempenhar os deveres, certo? O que são os deveres? Que são os atingimentos das competências. Eu vou ter que ter o que? Prerrogativas, certo? Então, que são os poderes que a gente vai estudar na próxima aula aí, ok? Então, deveres administrativos, nós temos o poder dever de agir, o dever da eficiência, da probidade e, por fim, o dever de prestar contas, ok? Primeiro dever, poder dever de agir. O que significa então? Significa que nós temos competências administrativas por serem conferidas visando o atingimento dos fins públicos, certo? Então, cada um vai ter uma atribuição de acordo com o cargo que está empossado, que foi nomeado e tomou posse, certo? Então, em cima disso, você vai ter agora o quê? Que agir em conformidade com as competências que lhe foram conferidas. Então, é um dever de exercício dessas funções. Então, você tem funções, obrigatoriamente você vai ter que desempenhá-las. Então, significa que as competências administrativas, por serem conferidas visando o atingimento dos fins públicos, é um dever de exercício dessas funções, como nós já falamos. Então, o direito administrativo impõe um dever de exercício das competências de que o agente público não pode dispor, certo? Então, são competências atribuídas a ele e ele não pode dispor dessas competências, ou seja, deixar de executar aquela competência, deixar como que eu posso falar em outras palavras? Deixar de agir, certo? Deixar de exercer as atividades a ele impostas, ok? Os poderes administrativos eles são que irrenunciáveis, então devem ser obrigatoriamente exercidos pelos titulares, ok? A omissão do agente diante de uma situação que exige a sua atuação caracteriza, olha só que pesado, certo? Então, a mera omissão gera o que? Abuso de poder, certo? Então, esta questão aqui, ela não é, se cai numa prova, ela não é trivial, certo? Porque normalmente nós pensamos, a contrário senso, né? O que está trazendo aqui, nós pensamos normalmente que o que não a omissão, mas o agir de forma desarrazoada, de forma arbitrária, de forma desproporcional, é que caracteriza um abuso do poder. Mas doutrinadores falam que a mera omissão do agente em situações que ele exigem a sua atuação vai também caracterizar esse abuso do poder. Então, toma cuidado com isso, ok? Então, poderá ensejar irresponsabilidade da administração perante a administração pública, ok? Então, o segundo é o dever da eficiência, certo? Então, o que é o dever da eficiência? Então, é um elevado padrão de qualidade na atividade administrativa. Então, a atuação ela é pautada pela celeridade, pela perfeição técnica, pela economicidade, pela coordenação, entre outros atributos. Continuando ainda sobre o dever da eficiência, na emenda constitucional de 19 de 98, erigiu esse dever à categoria de princípio constitucional administrativo, princípio da eficiência. E estamos dizendo aqui, estamos dizendo que é tão importante o dever da eficiência que foi emendada a Constituição, ou seja, ela foi acrescentada na Constituição, transformou em status constitucional, em texto constitucional, que a eficiência, certo? Porque de tão importante que é esse dever, ok? Princípio da eficiência, lá do artigo 37 que nós já vimos, ok? Preocupação, então, no dever de eficiência,
nós temos a preocupação com a produtividade e aperfeiçoamento de toda a máquina administrativa. Então a gente já falou sobre a eficiência, fazer mais com menos, ter qualidade, menos recursos para atingimento do objetivo que é a nossa eficácia, ok? Terceiro, dever de probidade. Então, o dever de probidade significa que eu devo agir com ética, honestidade e boa-fé, em consonância com o princípio da moralidade administrativa, ok? Quantos exemplos nós vemos que isso às vezes não é infelizmente perseguido pelo administrador, certo? Então nós temos que ter em mente que nós temos que ter o dever de probidade. Então, imposto a todo e qualquer agente público, até mesmo a quem? Até mesmo ao presidente da República, ok? Então, nem ele escapa do poder, obviamente, do dever de probidade. Exemplo está na própria Constituição Federal, que ele fala sobre o crime de responsabilidade dos atos do presidente da República que atentem contra o quê? A probidade administrativa, ok? Atos de probidade administrativa, então, suspensão de direitos políticos, certo? Então, nós tivemos aí um exemplo aí do Fernando Collor de Mello, que teve aí suspensão dos seus direitos políticos por 8 anos, ok? Diz alguns professores falam que foi ele o primeiro a cair na 8429, que ele quem tinha sido o presidente que sancionou a lei. Então, a 8429 lá de 1992. Perda de função pública, certo? Então, atos de improbidade administrativa, tem o que? Perda de função pública, tem ainda indisponibilidade dos bens e ainda tem o que? O ressarcimento ao erário. O ressarcimento, abrindo parênteses, a gente vai estudar sobre a 8429, certo? Mas só abrindo um parênteses aqui importante sobre o ressarcimento ao erário, ele é o que? Imprescritível, certo? Uma das poucas coisas que nós temos aí relacionadas ao direito que ela não prescreve. Uma delas é o ressarcimento ao erário. As outras a gente vai estudar lá em direito constitucional, ok? Por fim, nós temos então o dever de prestar contas. Então, o dever de prestar conta decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, o interesse público, em outras palavras, ele não é disponível, ele não pode deixar de lado, não posso trazer, então, o interesse particular, certo? Acima do interesse público. Então, é por isso que um dos pilares basilares do direito administrativo é o que? Indisponibilidade do interesse público, e o outro basilar, o princípio basilar é o que? É o supremacia do interesse público, ou seja, está sempre acima de todos os demais interesses. Então, o administrador, ele é mero gestor de bens, e esses bens é quem? Do público, certo? Então, é do povo. Na própria Constituição Federal, o artigo 70, parágrafo único, ela vai prever lá o que? Ele vai dizer assim, prestará contas qualquer pessoa física, jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens, valores públicos ou pelos quais a União responda direto ou indiretamente. Ou seja, o que ele está me falando aí? Que vai prestar conta, você colocou mão no recurso, está administrando algum bem, você vai prestar contas, ok? Porque esse recurso, esse dinheiro, esse bem, ele não é seu, é de quem? É do povo, é do público, ok? Então, deveres administrativos, então esse foi o último dever administrativo que nós vimos. Então, o próximo vídeo nós vamos estar vendo aí agora sim sobre os poderes da administração pública. Um abraço e até breve.